Gente, eu estudei o livro de Efésios durante essa semana. E eu queria falar uma coisa que está em Efésios capítulo 4. Algo que tocou assim, muito a minha vida. Eu busquei, muitos pastores falam a respeito de Efésios, muitas pregações na internet. E eu creio que o Senhor quer falar conosco essa noite. Amém? O interessante é que, se quiser colocar aqui, eu estou na versão NAA. Efésios 4, verso 1. Do verso 1 ao verso 3. Aleluia, o Senhor está chamando alguém. É hora da palavra, o alarme está tocando, é isso aí. Você está feliz mesmo ou não? Amém, Marcelão? Prometo que eu não vou puxar teu nome hoje. Só prometo. É interessante que essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo aos santos na igreja de Éfeso, ela tem algo especial. Alguns historiadores, eu estava lendo, falam que não foi só para a igreja de Éfeso, mas para que todas as igrejas que estavam e foram implantadas pelo apóstolo Paulo, essa carta passou em todas as igrejas. Alguns historiadores acreditam. Mas está descrito que ela era uma carta levada à igreja de Éfeso, assim como é uma carta para cada um de nós. Amém? E o interessante é que o apóstolo Paulo, ele sempre traz doutrina e experiência. Ele sempre traz aquilo que é prático e aquilo que é teórico. E o interessante é que essa carta é exatamente 3 capítulos falando sobre aquilo que é teórico, falando sobre as doutrinas de Deus, falando de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz. E nos últimos 3 capítulos fala sobre o fazer. Então o apóstolo Paulo ensina, ora pela igreja e exorta a igreja, mostrando como a igreja deve ser. E esse capítulo 4 é interessante porque ele fala assim: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna a vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade no Espírito, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Amém? Eita glória! Bota no verso 1. Então ele fala o seguinte: peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Eita! O tema da ministração é viver uma vida digna de Deus. Uma vida digna do chamado, da vocação que nós temos. Sabe, da vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu quero caminhar nas Escrituras, principalmente nesse texto, para a gente conversar a respeito disso, de como caminhar uma vida digna, o que é caminhar uma vida digna. E a gente vê o apóstolo Paulo trazendo. Essa semana, há uns 3 dias atrás, saiu um prêmio no Multishow, a canção cristã do ano. Vocês viram isso? Aí o Kleber Lucas ganhou, junto com Caetano Veloso. E por que eu trouxe no início falando que o apóstolo Paulo traz doutrina e experiência? Então a gente viu lá o Kleber Lucas. Vocês não estão sabendo dessa? Vocês não sabem da news? Vocês têm que seguir uns blog cristão aí. O Fuxico Gospel. Kleber Lucas ganhou como cristão do ano a música cantada junto com o Caetano Veloso. Ele agradece pelo fato dele ser preto, crescer na favela, frequentar a Assembleia de Deus e o candomblé. Glória a Deus, né? Amém? Voltando para a ministração. Você está feliz ainda? Amém. Então, por que eu falei sobre experiências, doutrina e experiência? Porque, irmão, toda vez, se a gente basear a nossa vida somente nas nossas experiências,
A gente pode cair no erro, assim como o Kleber Lucas está caindo. As doutrinas de Deus, o que é a doutrina? Hoje, quando a gente fala de doutrina, tem gente que nem gosta dessa palavra. Então, quando a gente fala sobre doutrina, a gente fala de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós. Essa é a doutrina de Deus. Amém? Isso são a parte teórica, onde você vai descobrir aquilo que você pode experimentar. Então, eu descubro para experimentar, e depois que eu experimento, eu tenho que testificar isso nas Escrituras. Ser cristão, irmão, é andar na experiência com Deus, mas também baseado nas Escrituras, baseado na doutrina de Deus. Então tudo aquilo que eu experimento, eu tenho que ser revelado através das Escrituras. Então eu conheço as Escrituras para experimentar, e na maneira que eu experimento, eu tenho que testificar nas Escrituras. Tem alguém comigo ou não? Porque é assim que o Senhor nos chamou para conhecer a Ele, conhecer a Jesus e assim experimentar. Então, através das nossas experiências, porque, irmão, se eu basear a minha vida só nas experiências, a gente vai viver num misticismo gospel. Porque a gente vai andar só dizendo que são só coisas do Espírito, mas na realidade você está andando nas suas próprias emoções, nas suas próprias experiências. A nossa vida nunca pode ser baseada naquilo que eu sinto, irmão, ou naquilo que eu experimentei um dia. A minha vida, ela tem que ser baseada na palavra do Senhor, que é eterna. Amém? Eu não estou pregando não, é só introdução, vamos lá. Então eu tenho que basear a minha vida naquilo que é eterno. Então, já pensou você orar por alguém e não for curado? Aí pela tua experiência, tu vai dizer que não há cura em Deus. Mas na realidade, a verdade que liberta, a verdade que é Cristo, ela é cura. E da mesma forma que Jesus curou há 2000 anos atrás, Ele continua curando hoje. Então a nossa vida não pode ser baseada em experiências. Na realidade, a nossa vida é baseada na doutrina de Deus, na palavra de Deus. E através do conhecer a palavra, eu experimento. E na medida que eu experimento, eu conheço a palavra de Deus. Eu testifico com a palavra de Deus. Então, infelizmente, a gente teve essa história do Kleber Lucas. E eu lembrei muito, cara, daquela passagem que está em 2 Timóteo, fala assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-os a fábulas. Então por que eu quero falar hoje sobre viver uma vida digna do nosso chamado? Porque, irmão, a primeira coisa para viver essa vida digna é conhecer Jesus, irmão. É conhecer as Escrituras, é conhecer a palavra de Deus. Porque como eu posso viver de forma digna aquilo que Deus tem para mim, se eu nem sei o que Deus tem para mim? Eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso conhecer a Deus, não só ter uma experiência de culto após culto, ou no encontro. Eu preciso conhecer Jesus, eu preciso gastar tempo conhecendo Jesus. Pelo contrário, eu também não posso só gastar tempo lendo, eu preciso orar, eu preciso me relacionar, amém? Porque senão a gente vai entrar naquilo que é frio, naquilo que é engessado, naquilo que é travado, naquilo que é religioso. Jesus não nos deu uma religião, Jesus nos deu um relacionamento eterno. Então a gente não pode, ao mesmo tempo, abandonar tudo que nós experimentamos e nos acomodar só naquilo que eu vou buscar de forma religiosa. Mas como o Mark Schubert falava aqui, todo cristão precisa comer do pão, mas também experimentar do vinho de Deus. O pão da palavra e o vinho do Espírito Santo de Deus. Então isso precisa fazer parte da nossa rotina diária. Comer da palavra e experimentar do vinho. Comer da palavra e experimentar do vinho. Então a primeira coisa, irmão, é ter uma vida que busca a Deus, que vive na doutrina de Deus. Amém? Então vamos voltar para o texto. Eu lembrei, essa semana eu vi uma frase de um cara chamado Stanley Jones. Era um missionário. E ele falou que uma vez perguntaram para Mahatma Gandhi, na Índia,
por que o cristianismo, qual era o maior impedimento que o cristianismo entrasse na Índia. E Mahatma Gandhi falou que o maior impedimento do cristianismo entrar na Índia eram os cristãos. E esse cara, ele fala uma frase seguinte: o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. Ou seja, o maior inimigo daquilo que é verdade é abrir uma ramificação, uma subcultura, de viver um cristianismo que não é realmente o cristianismo. De viver uma religião que se chama gospel, que se chama evangélico. Eu sou evangélico brasileiro, eu sou gospel, eu sou... Não, irmão, nós somos chamados não para viver uma religião. Nós somos chamados para viver a verdade chamada Jesus. Então a gente não pode, irmão, sabe, abrir mão daquilo que é verdade, daquilo que é a doutrina de Deus, abrir mão daquilo que realmente é o que Jesus morreu na cruz por nós e tratar isso de qualquer forma. Mas a gente deve, além de conhecer o cristão, todo cristão deve viver de forma digna à sua vocação, ao chamado de Deus para a sua vida. Então, o que significa viver de forma digna, de maneira digna do chamado de Cristo? A gente vê em Efésios 4, fala: por isso eu, o prisioneiro no Senhor. Eu quero chamar algumas atenções sobre esse texto antes de a gente falar das qualificações de alguém que anda de forma digna. Mas a gente vê o apóstolo Paulo se chamando de prisioneiro no Senhor. Provavelmente essa carta foi escrita, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, na sua primeira prisão em Roma. E então ele começa a falar que ele era prisioneiro, mas o prisioneiro não era de César, o prisioneiro não era de Roma, ele era prisioneiro no Senhor. O apóstolo Paulo sabia, tinha a revelação de Deus, que o motivo de estar ali era por causa de Jesus, cara. O motivo dele estar ali, óbvio que era pelo Evangelho, óbvio que ele estava pregando o Evangelho, por isso ele foi preso. Mas o motivo de estar ali, o futuro dele, não estava nas mãos de César, não estava nas mãos de Roma, não estava nas mãos, sabe, do seu algoz, não estava na mão dos soldados. O motivo de estar ali, o seu futuro estava nas mãos do Senhor. Tem um cara chamado John Bunyan, alguém já ouviu aquele livro, O Peregrino? Ele que escreveu em Brentford, na Inglaterra, no século XVIII. Ele estava pregando o Evangelho e foi preso. Ele não era um cara rico, ele era uma pessoa simples. E nesse momento ele tinha uma filha, a filha mais velha tinha 10 anos, ela era cega. Então ele é levado lá à cela, e de vez em quando essa filha vinha visitá-lo. Ele ficou preso durante 12 anos. E durante 12 anos ele olhava a sua filha vindo visitá-lo, e sabendo que ela estava sozinha, sabendo que ela estava abandonada, sabia que ela estava passando por dificuldade. E toda vez as pessoas vinham para ele e falavam assim: olha, se você negar a sua fé, se você deixar de falar o Evangelho em público, nós vamos te soltar, vá viver sua vida com a sua filha. Então ele fala: como eu posso deixar de falar do Evangelho que me tocou, que me transformou? John Bunyan sabia que ele estava preso no Senhor, mas além de estar preso no Senhor, ele estava preso por amor ao Senhor. Irmãos, essa noite eu quero trazer você hoje, nos levar a sair de um conformismo. Sabe, porque o apóstolo Paulo, ele não se tratou de vítima, ele não olhou para as circunstâncias, ele não teve sua autopiedade, ele não teve esse princípio que nós temos da nossa própria natureza, chamada autoconservação ou autopreservação, em que tantos de nós nos colocamos num local de conforto, que a gente deixa as coisas de Deus passarem, a gente realmente nega Jesus. E às vezes a gente fala assim: eu nego a Jesus, precisa estar no lugar público. Não, irmão, às vezes só eu e Deus, só você e Deus. Quando você responde de forma errada, quando você não
é levado a esse chamado, de certa forma, a gente está negando aquilo que Jesus escolheu por nós. Então o apóstolo Paulo, sem esse vitimismo, ele decidiu ser um prisioneiro no Senhor. É uma escolha. Então ele continua: eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam. Cara, e peço, ele fala sobre, em outras versões fala rogo-vos. Há um clamor do apóstolo Paulo. Há um clamor do apóstolo Paulo para que a gente possa viver uma vida digna do Evangelho, uma vida digna daquilo que Jesus nos chamou, uma vida digna de Deus. Peço, há um clamor do apóstolo Paulo. Enquanto a ênfase no Antigo Testamento é: me obedeçam e vocês serão abençoados. A ênfase no Novo Testamento é: vocês já foram abençoados, por isso me obedeçam. Há uma diferença agora, porque tudo Cristo já conquistou na cruz. E o motivo de nós pudermos obedecer a Deus, o motivo agora de cumprir e andar de forma digna, está porque Jesus já conquistou por nós. Enquanto no antigo era: me obedeçam, vocês serão abençoados. Hoje nós estamos vivendo: nós já fomos abençoados, por isso nós obedecemos a Deus. O clamor do apóstolo Paulo, Romanos 12, no verso 1, fala assim: entregue o corpo de vocês. Abre aí. Romanos 12, no verso 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que vocês ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Deixa eu te dizer uma coisa. Por que é racional? Por que precisa pensar? Porque se você vê de tudo aquilo que conquistou na cruz, tudo aquilo que Jesus conquistou por nós, se você olha isso de forma racional, é por óbvio que eu preciso entregar a minha vida para Deus, diante de tudo aquilo que Ele já fez por mim, diante de tudo aquilo que Jesus conquistou, diante de tudo aquilo que Jesus já fez. O mais racional que eu posso fazer é me entregar como sacrifício vivo, agradável diante de Deus. É entregar a minha vida a viver de forma digna, a viver essa vida que o Senhor escreveu por cada um de nós. Então eu rogo-vos para que vocês vivam. Qual é o clamor do apóstolo Paulo? Vivam de maneira digna da vocação para que vocês foram chamados. Vivam de forma digna. E o digno, só para a gente encerrar a introdução. Come on, somebody. Você não fica empolgado não com essas coisas? Eu fico empolgado. Digno é uma balança com dois pratos. De um lado está Deus e do outro lado está você. Digno é quando essa balança se equilibra. E só há um jeito dessa balança se equilibrar, irmão. É quando Deus está de um lado e você e Jesus está do outro lado. Só há um jeito de equilíbrio de vida, é quando Jesus faz parte da nossa vida. É quando está Deus e Deus na balança. É a única forma dessa balança se equilibrar. A viver de forma digna é quando a nossa vida, ela imita a vida de Deus. É quando a nossa vida imita a vida de Cristo Jesus. É quando a gente realmente olha para Jesus. E parece por óbvio falar essas coisas, né? É óbvio, pastor, que a gente deve imitar Jesus. Mas o interessante e o estranho é que muitas vezes nós estamos olhando para a vida dos irmãos e não olhando para a vida de Jesus. Por muitas vezes a gente está olhando: mas fulaninho faz isso, fulaninho faz aquilo, enquanto você deveria estar com os olhos em Jesus. O seu prumo da sua vida, a direção da sua vida, não é a vida do seu irmão, é a vida de Deus, é a vida de Jesus. Porque quando a gente olha para os irmãos, irmão, a gente coloca a régua muito baixa. Então nos erros a gente quer errar, mas ninguém quer acertar nos próprios acertos.
Nos erros a gente compara, nos erros a gente aponta. Então, por isso que a nossa vida tem que estar focada em Jesus. Vivam de forma digna. A balança é você e Jesus. Os seus olhos precisam estar em Jesus. Agora, como viver de forma digna? No verso 2, fala, com toda a humildade e mansidão. Cara, humildade. Você sabia que humildade só passou a ser algo bom depois que os cristãos começaram a servir e viver igual a Cristo? Naquele tempo, onde foi escrito para aquela cultura, no tempo de Jesus, humildade não era algo bom. A forma de viver era de colocar o seu ego, era de ser melhor, era de desprezar os outros. É a forma de vida. Ela só passou a ser algo bom, só passou a ser uma característica boa a partir de Jesus. Então o que o apóstolo Paulo está falando? Assim como Jesus, Ele que é a balança, Ele que é aquele que está na balança com você para viver de forma digna. Seja humilde. E essa palavra humildade, ela é uma junção de duas palavras no grego. A primeira fala sobre aquele que está prostrado ou aquele que está perto do chão. E a segunda palavra fala coração, uma parte do coração. Humildade é aquele que coloca o seu coração prostrado. Humildade não é pensar em si mesmo além daquilo que você é e nem menor daquilo que você é, mas é simplesmente não pensar em você. O que é humildade? Olha para a vida de Jesus. Humildade é colocar Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo e você ser o terceiro. Essa é a humildade. Essa é a humildade que nós aprendemos de Jesus. A humildade de não se achar demais. Então a gente precisa entender, como que eu posso ser humilde? Primeiro, eu tenho que saber a minha identidade. Como homem, para onde você vai? O que você é e o que você foi? Posso responder isso para você como homem? Você veio do pó, é pó e vai para o pó. Aquele que é pó não pensa mais de si mesmo. Segunda coisa, você precisa conhecer Jesus. Porque se Ele é o prumo da sua vida, irmão, não há nada que você pode dizer para Jesus onde você pode dizer que você é mais daquilo que você é. Não há nada de você ter vanglórias diante de Deus. O que é a vanglória? É uma glória vã, porque nem sentido tem, porque o ar que nós respiramos vem de Deus. Tudo que nós fazemos é para Deus, tudo vai para Deus, cara. Tudo veio dele, o ar que você respira, a força que você tem, o sangue que corre nas tuas veias, veio de Deus e vai para Deus. O motivo de estarmos aqui nessa noite, respirando, conversando, falando, vivendo, porque nós estamos de certa forma apontando uma direção para Jesus. De certa forma, tudo que nós estamos vivendo vai voltar para Deus. Nós somos pó. Vamos voltar ao pó. Amém? Então o que é essa humildade? É não pensar acima daquilo que você é. E também, irmão, não se menosprezar. É simplesmente viver e reconhecer quem você é. A sua identidade. A sua identidade. E de conhecer a Jesus. A outra fala sobre mansidão. E o que é mansidão? Tem a palavra. Mansidão significa que você é lento em insistir nos seus direitos. Manso é aquele que abre mão dos seus direitos por amor a Jesus. A mansidão foi o que Abraão fez com Ló. Quantos sabem aqui da história de Abraão? Onde Abraão estava caminhando com Ló, seus pastores brigaram. Abraão era o líder. Abraão era aquele que governava todos eles. Então Abraão chama Ló e fala: Ló, escolhe um local para você ir. Porque se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para o norte, eu vou para o sul.
Abraão tinha direito de escolha. Mas o que ele faz? Ele abre mão do seu direito. Ele abre mão para que Ló pudesse tomar a sua decisão. Ele abre mão dos seus direitos. Mansidão, irmão, é aquele que é lento e insistir nos seus próprios direitos. Aqueles que abrem mão dos seus direitos por amor a Jesus. A gente vai perceber, irmão, que toda essa forma digna de viver, ela tem um propósito e um final, chamada a unidade da igreja. E eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você tem aberto mão dos seus direitos por amor a Deus para viver em unidade? Ou você tem requerido os seus direitos toda vez que alguém pisa no teu calo? Ou toda vez que alguém te dá uma resposta atravessada? Ou toda vez que você se sente no direito? Eu merecia. Eu merecia. Porque, irmão, o que nós estamos falando aqui é uma vida a qual é digna. Uma vida digna. Isso aqui não é o pastor Zé que está falando. Isso não é uma doutrina da IBCA. Isso aqui é a palavra de Deus, irmão. E eu estou lendo verso por verso te dizendo: uma vida digna é aquele que é humilde e aquele que é manso. Aquele que não olha para si mesmo achando que é alguém. Não é aquele que requer os seus direitos toda vez que tem um atrito com o irmão. Mas é aquele que por unidade, por amor a Deus, por saber que realmente uma vida igual a Jesus é por muitas vezes abrir mão do seu direito. Alguém precisa morrer para que outros precisam viver. Alguém precisa morrer. Então a gente volta já para o apóstolo Paulo como prisioneiro. Ele não se tratou por vítima, mas ele abriu mão dos seus direitos. O direito da liberdade. Ele abriu mão dos seus direitos, da sua autopreservação e da sua autopiedade, para que hoje eu e você pudéssemos falar do apóstolo Paulo, mas com o coração queimando por todo o evangelho que ele escreveu enquanto estava preso. Agora eu quero te perguntar uma coisa, irmão. Será que nas gerações futuras, pessoas possam lembrar de você, vão poder lembrar de você e dizer: a minha vida foi profundamente tocada, porque enquanto aquela pessoa tinha direito, ela abriu mão dos seus direitos para que eu pudesse viver uma vida em Jesus. Seja manso, com longanimidade. E essa palavra longanimidade, ela fala sobre paciência e tolerância. Macro, essa palavra no grego é macrotimia ou macrotomia. Macro quer dizer grande. Ou seja, é aquele que tem ânimo longo, aquele que tem uma paciência alongada. Agora, essa paciência é com pessoas, irmão. Você sabia que... Você está feliz ainda ou não? Você sabia que pessoas roubam mais a nossa felicidade do que circunstâncias? Não vou pedir para você levantar a mão de alguém que já... Mas você sabia que pessoas roubam mais a nossa felicidade do que circunstâncias? E o que o apóstolo Paulo está nos insistindo ou nos fazendo lembrar de como viver é daquelas pessoas que são pacientes com outras pessoas. É justamente naquele momento, Eric, que a gente fala assim: meu Deus, eu não te aguento mais. Eu não aguento mais fulano, eu não aguento mais ciclano, eu não aguento mais. Então você respira e consegue alongar mais a sua paciência na esperança daquela pessoa ser tocada. Irmão, olha, vamos lá. Eu estava conversando com a Ana Júlia mais cedo. Porque, irmão, olha, às vezes a gente se coloca no local de conforto quando a gente vai estudar um pouco a respeito de temperamentos. Como assim, pastor? A gente estuda sobre temperamento e, por óbvio, você vai colocar lá em algum exemplo nesse lugar. Você vai ser um fleumático, você vai ser um colérico,
sanguíneo e melancólico. Amém? Você vai se achar lá em um deles. Então você vai estudar melancolia, você vai estudar sanguíneo. Então toda vez que você tiver uma atitude errada, em vez de você reconhecer que aquilo não faz parte da sua vida, você vai se apoiar de alguma forma, dizendo que aquele temperamento é o seu e seu jeito é dessa forma e você quer viver dessa forma. Não estou falando que todo mundo é assim, porque a Ana Júlia ficou braba comigo. Que ela disse que a gente precisa estudar para conhecer os temperamentos. Isso nos ajuda a vencer as nossas próprias limitações. Tudo bem, eu não tenho problema com o temperamento. Amém? Eu tenho um problema, irmão, com pessoas que são confortáveis e estão nesse local de vitimismo, de achando que nasceu assim e vai morrer assim. Então, às vezes, irmão, o fato de você responder, não ter paciência, ter um pavio curto, é porque você é mal criado, irmão. Não é porque você tem um temperamento difícil. A verdade é que você não conheceu um princípio de Deus chamado domínio próprio. Eita, que o povo gosta quando esculhamba. Então o problema não é o seu temperamento. O problema é que você não está levando esse temperamento para Jesus, cara. O problema da sua grosseria é porque você não conhece o domínio próprio que o Espírito Santo pode trazer para a sua vida. Então eu quero te dizer o seguinte, eu não tenho nada contra temperamento. Você quer estudar, estude, veja quais são os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Conheça a vida das pessoas que você pode identificar talvez o temperamento delas. Mas nunca se apoie de viver uma vida medíocre e rasa por achar que eu sou assim e vou morrer assim. Não é verdade. Quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê um homem que domesticou a sua natureza humana. A gente vê um homem que domou o seu temperamento para que ele pudesse ser paciente, longânimo, humilde e manso. E ele diz assim: todos que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim. Venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E o meu fardo é leve e suave. Se o nosso exemplo é Jesus, irmão, a gente tem que aprender também a dominar os nossos instintos. E quando quiser sair a palavra, Marcelo, a gente morde a língua, porque é melhor sentir dor do que se arrepender depois, não é verdade? É melhor o cara, puxa um cabelo das pernas, morde a língua, ora mais. Mas se o nosso objetivo é uma igreja unida, a gente precisa viver de forma digna, suportando uns aos outros em amor, em unidade do Espírito. Amém? Longânimo, suportando com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. E suportar aqui, irmão, não é suportar de achar chato, eu te suporto. Suportar aqui é dar suporte. Essa palavra no original, ela fala sobre segurar a mão, dar o ombro. Ninguém larga a mão de ninguém, Marcelo. Não estou falando nada de você hoje, Marcelo. É segurar a mão, irmão, é dar suporte. E como é que é dar esse suporte? Em amor. Não é com ódio, dizendo, eu não gosto não, mas eu estou aqui, tá? Precisar de alguma coisa. Não, cara, não é assim. É em amor. É se doando, é dando tempo, é suportando. Sabe, a maior coisa que você pode fazer por alguém, irmão, o maior exemplo de companheirismo, presta atenção nisso. O maior exemplo de companheirismo que você pode dar para alguém é chorar com aqueles que estão chorando e se alegrar com aqueles que estão se alegrando. Se há motivo de alegria, se alegre com ele. Se há motivo de choro, chore com ele. Eu lembro uma vez, irmão, tinha um amigo muito querido. E ele passou por uma coisa muito trágica na vida dele. Ele fez tudo certinho, irmão. Mas no final nada deu certo. E foi tão feio que eu não tinha nenhuma palavra para dar para ele. E eu falei, irmão, eu não tenho uma palavra para te dar, mas eu posso chorar com você. E a gente chorou junto. Porque tem coisa, irmão, que a gente não vai poder dar palavra. Às vezes as pessoas nem querem uma palavra. As pessoas só querem a tua companhia.
E a melhor coisa de uma companhia é quando essa companhia tem compaixão, ou seja, se coloca no lugar. É aquele que entende, compreende, sabe a dor. Então, irmão, a melhor coisa que você pode dar para alguém, suportar alguém em amor, é chorar com aqueles que estão chorando, mas também se alegrar com aqueles que estão se alegrando, olhando para as pessoas prosperando, vencendo. Se alegre, irmão, não fica com cara batida, porque, olha, meu Deus, sabe o que é, irmão? Porque às vezes a gente não conhece Deus, cara. Tem algumas coisas que nós sentimos porque a gente não conhece a Deus. Inveja é uma coisa. A gente sente inveja. Se você sente inveja, eu já senti, irmão, amém? É coisa humana. Se você sente inveja é porque você não sabe o tamanho de Deus. Porque Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que se Ele deu uma coisa boa para o seu irmão, você está achando bom, Ele pode te dar mais. E mesmo que Ele não te dê, Ele é bom do mesmo jeito, cara. Então a gente tem que se aprender. Sabe quais são os teus verdadeiros amigos? É aqueles que se alegram com você. São aqueles que olham para você, sabem que você está prosperando, falam que você está indo bem. Então eu posso me alegrar. Amém? Seja essa pessoa, cara. As pessoas estão vencendo, estão brilhando, né? A pastora Vânia que gosta de brilha, Pê. As pessoas estão vencendo, estão prosperando, estão brilhando. Se alegra. Se alegra, se alegra, pastor, mas minha vida está um caco. Não importa, irmão, se alegra com o seu irmão. Ore pelo seu irmão, faça como Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, a sua sorte foi restaurada. Às vezes o problema é que você está olhando para si mesmo, enquanto você só poderia orar pelos outros, talvez pudesse ser liberado sobre a sua vida. Suportando uns aos outros em amor. Fazendo de tudo, diga aí para o seu irmão, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vou pedir para que você aplauda ao Senhor. O apóstolo Paulo não está falando sobre criar uma unidade. Ele está falando para preservar uma unidade. É diferente, porque a unidade vem de Deus. A unidade do Espírito vem de Deus. O homem não cria unidade, quem cria unidade é Deus. O homem cria uniformidade. Qual é a diferença? Unidade é várias pessoas diferentes, coisas diferentes, aspectos diferentes, dons diferentes, mas de forma interna elas estão ligadas através de um sacrifício chamado Jesus. Isso é unidade. Agora, uniformidade, essa é todo mundo igual, irmão. Jesus não quer que a gente seja todo mundo igual. Cada um tem sua digital, cada um tem sua íris, cada um tem suas peculiaridades, cada um tem sua forma de viver. Viu como eu estou científico? Sua íris. Cada um tem seu jeito, irmão. E você foi feito absolutamente do jeito que você foi feito. Pega a mensagem, é profética. Você foi feito desse jeito para cumprir um chamado específico de Deus para a tua vida. Todas as coisas estão cooperando, irmão, para o teu bem. A tua forma de se vestir, eu sei que alguém precisa melhorar, amém? A tua forma de se vestir, a forma de você falar. Ah, pastor, eu sou aquele que dá risada alta. Amém, a sua risada alta vai ser um motivo de alguém se converter um dia. Porque essas coisas vão cooperar para o teu chamado, do jeito que você fez, do jeito que você foi feito. Isso tudo está cooperando para que você cumpra o seu chamado. Porque aquele que prometeu, irmão, ele é fiel para cumprir. Amém? Eu não sei porque eu entrei nesse aspecto, mas tudo bem. Então todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Realmente me deu um branco, irmão. Vou pescar aqui. Opa, valeu. A unidade, vamos lá. Então vou te dar um exemplo. Uma família. Há um marido, a esposa, 3 filhos. Ali é uma unidade, você concorda? Tem o mesmo sangue. Há uma coisa que liga essa família, há o mesmo sangue sobre eles.
É o mesmo sobrenome. Às vezes é o mesmo sobrenome, às vezes não é, mas o que liga é o sangue. Há uma unidade naquela família. Então, de algum modo, o marido briga com a esposa e se separam. Os filhos revoltados com aquela situação, vai um para cada canto do mundo. A mulher foi para o sul, o homem para o norte, cada filho foi para um lugar. Deixa eu te dizer, aos olhos de Deus, essa unidade foi quebrada? Não. Eles são do mesmo sangue ainda? A unidade. O que eu quero te fazer e te lembrar hoje é que todos nós estamos debaixo de um só sangue, ao sangue de Jesus Cristo. O que nos liga nessa noite, nessa igreja, é o sangue de Jesus. Então há uma unidade de Deus. O fato de estarmos separados ou juntos, talvez não seja o que Deus quer, mas não muda a unidade em que nós estamos vivendo. Um só coração, uma só mente, uma só forma de viver. Agora o que eu quero te falar é o seguinte: todo aquele, presta atenção, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, independente do local que vive, independente da igreja que frequenta, independente da porta da igreja, da placa da igreja, independente do local no mundo que esteja, ele é ligado a você nessa unidade, porque vocês fazem parte da mesma família. Isso é unidade. O que o apóstolo Paulo está falando é que na igreja de Cristo nós somos um só, através da verdade de Jesus. Então nós fazemos parte da mesma família. Então ele está falando que essa forma digna de viver, de forma humilde, mansa, sem vitimismo, essa forma de viver suportando uns aos outros, longânimo, perdoando, vivendo, é para conservar a unidade que foi gerada através do sacrifício de Jesus e a unidade do Espírito. Então preste atenção, nós precisamos fazer de tudo para preservar essa unidade. É o nosso objetivo, é para onde nós estamos caminhando, é o final desse versículo que nós estamos lendo. Nós fomos chamados para viver a vida digna de Jesus. Talvez você está olhando para essa balança e fala assim: pastor, eu estou totalmente longe de viver uma vida digna para Jesus. Mas eu quero te lembrar que não é só a sua vida que está sendo pesada, mas é a vida de Jesus. Você está sendo pesado com Jesus para que você viva. E o sacrifício de Jesus é uma porta aberta para você viver essa vida. Não é olhando para você, é olhando para Jesus. Amém? Em Mateus, no capítulo 22, no verso 14, tem um verso muito conhecido, irmão, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos nós somos chamados para viver uma vida digna. Todos nós somos chamados para viver essa vida digna da vocação de Deus. Então a gente olha para esse verso e fala assim: mas pastor, o que isso significa? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Às vezes, irmão, quando eu pensava nesse verso, eu olhava para mim e falava assim: eu acho que eu sou só um chamado. Escolhido é o pastor Fabrício, que foi escolhido desde a fundação do mundo, como um homem de Deus. Eita, ai. Deixa eu te contar uma história, um exemplo para você entender. Quem já passou aqui por mudança? Quem já fez alguma mudança? Teve que empacotar tudo e mudar. Gente, meu Deus, é horrível. É verdade ou não? Geralmente arranha tudo. Geralmente arranha tudo, a gente perde coisa. É verdade? Mudança. Então vamos lá, um exemplo. Marcelo vai se mudar. Recebe aí, Marcelo. Se eu estou profetizando, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, entendeu? Se eu estou profetizando, recebe. Se não é da carne. Então Marcelo está se mudando. E Marcelo começa a pensar: meu Deus, como vou fazer isso? Trabalho a semana toda. Tem um monte de coisa. Tem nas ruas sexta-feira, quarta-feira tem culto.
Meu Deus, como é que eu vou empacotar tudo? Como é que eu vou guardar tudo e, sabe, arrumar tudo? Então Marcelo tem a brilhante ideia, vou ligar para os meus amigos. Ele liga para 20 pessoas. No dia da mudança, só vão 7. Amém? 7 que se importaram com Marcelo. 7 que querem ver o bem de Marcelo. 7 que responderam ao chamado de Marcelo. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. 20 foram chamados e 7 escolheram participar daquilo que Marcelo estava fazendo. Essa mensagem ela é exatamente isso. Se você retroceder em Mateus 22, você vai ver que era um grande banquete. E Jesus liberou o convite, Deus libera um convite para todo homem a viver de forma digna. Aí esse banquete de Deus. Mas nem todos respondem ao convite de Deus. Nem todos são escolhidos ou escolhem participar daquilo, sabe, que Deus está fazendo. Na mensagem, ela fala o seguinte: é isso que quero dizer quando afirmo, muitos são convidados, mas poucos participam. Tem um evangelista chamado Reinhard Bonk, não sei se você conhece, tem um livro da sua bibliografia que fala Uma Vida de Fogo. E ele conta que uma vez ele estava agradecendo a Deus. Ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu a África sendo coberto pelo sangue de Jesus. Então ele responde a esse chamado. E ele fazia cruzada, irmão. Infelizmente já morreu em 2019. E ele fazia uma cruzada, irmão. Milhares de pessoas se convertiam. Então ele um dia estava agradecendo a Deus, falando assim: Senhor, eu quero te agradecer por isso que aconteceu na minha vida. Então ele ouviu do Espírito de Deus, falou assim: eu que te agradeço, porque você respondeu a esse chamado. E mais, falou assim: e você não era a primeira escolha, você foi o terceiro. E ele ficou pensando, como isso? Porque o convite foi lançado, irmão, mas ele respondeu esse convite. Existe um convite de Deus essa noite, para a gente viver de forma digna, para a gente ser mais humilde, para a gente ser mais manso, para ser longânimo, para suportar uns aos outros em amor, para viver uma vida santa, separada, digna do chamado que Deus tem para cada um de nós. Amém? E você acredita nisso? Você acredita que Deus tem esse chamado para você, de viver essa vida? Hoje eu estou cheio de história. Tem mais uma história para a gente encerrar. Dia 8h22 aí, a pastora está só me olhando ali, ó. Você está feliz? Tem um cara francês chamado Charles Blondin. Olha meu francês. Oh, come on somebody. Esse cara, o que tem de especial? Esse cara era um equilibrista do século 17, 18. Eu vi essa história esses dias. E ele era francês, decidiu ir para a América ganhar dinheiro. Ficou muito rico, por sinal. E ele fazia slackline. Você sabe o que é slackline? Aquela corda bamba. Amarra uma corda de um lado, do outro e caminha no meio da corda com um bastão, uma vara. E ele era muito bom nisso. Então ele teve a brilhante ideia de amarrar a corda no limite entre o Canadá e os Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos são separados por 2 cidades. É só um rio que corta eles, que é as cataratas do Niágara. De um lado é Niágara e do outro lado, os Estados Unidos, é Buffalo. Mas os dois se encontram justamente nas cataratas. E então ele amarra uma corda do lado americano e amarra uma corda do lado canadense e começa a atravessar. E ele era muito bom nisso. Então ele começou a atravessar, começou a se juntar uma multidão. Então as pessoas começaram a bater palma. E ele perguntava, toda vez que ele descia, ele falava: vocês acreditam
que eu sou o melhor na corda bamba. E todo mundo gritava, eu acredito. Várias e várias vezes ele descia. Então ele começou a se desafiar. Uma vez ele pegou, fritou um ovo no meio da corda, sentou numa cadeira onde uma perna só da cadeira estava apoiada na corda e fez sua refeição. Outra vez ele pegou um carro de mão, encheu 50 quilos de batata e atravessou a corda entre os Estados Unidos e o Canadá. Toda vez que ele chegava, havia uma multidão para olhar essa apresentação e ele perguntava, vocês acreditam? Vocês acreditam que eu sou o melhor nisso? E todo mundo dizia, eu acredito. Então um dia ele fez um desafio, ele falou assim, eu vou carregar um homem nas costas e vou atravessar. E todo mundo, E ele perguntava, vocês acreditam? E todo mundo dizia, eu acredito, eu acredito. E ele falou, quem é o homem que eu vou levar? Então a história conta que todo mundo dizia, eu acredito, mas não acredito. Qual é a moral da história, irmão? A moral da história é que às vezes a gente diz que acredita, mas não vive como alguém que acredita. A moral da história é que às vezes a gente diz que acredita no sacrifício de Jesus, mas a gente não está vivendo uma vida digna da vocação, do chamado da nossa vida. É porque a gente só diz que acredita, mas não está disposto a subir nas costas de Jesus para que Ele possa nos levar na corda bamba da vida. Existe uma vida, irmão, digna. E isso foi aberto pela glória de Deus na cruz. Foi inaugurado para que cada um de nós pudéssemos viver. E a melhor coisa que você pode fazer, de forma racional, onde você vai pensar de tudo aquilo que Jesus conquistou para você na cruz, a melhor coisa é você se abandonar como um sacrifício bom, agradável, suave, diante de Deus, para que você viva essa vida de Deus. Está disponível para você. É disponível para mim, é disponível para você viver uma vida digna. Onde a gente pode deixar com o nosso vitimismo, nosso mimimi, dizendo que não dá, dizendo que não acredita, parar com essa autopreservação, essa autopiedade, parar com isso e dizer, vamos lá, eu posso ser um prisioneiro por amor, eu posso ser um servo do Senhor. Eu posso viver uma vida mais humilde, eu posso ser manso e humilde de coração, eu posso ser longânimo, eu posso ter paciência com as pessoas. O problema não é o meu temperamento, o meu problema é a minha distância com Deus. Eu posso suportar uns aos outros em amor, eu posso fazer de tudo para preservar essa unidade dessa família que nós estamos vivendo aqui, irmão. Porque com toda certeza, pelo fato de você estar aqui, alguém pagou o preço para você estar aqui. Alguém orou por você, alguém te deu uma palavra, alguém te deu um abraço, alguém te convidou. E talvez você não reconheça ninguém que fez isso aqui por você. Eu tenho certeza que a tua mãe e teu pai orou por ti. Eu tenho certeza que algum irmão orou por ti. Eu tenho certeza que algum amigo se importou com você. E mesmo assim você diz, eu não reconheço ninguém. Eu quero dizer que aquele que você precisa reconhecer fez isso por você, chamado Jesus Cristo. Ele fez por você. Então, irmão, vamos viver essa vida. Vamos viver essa vida. Vamos viver essa vida. Eu te encorajo hoje. Saia daqui determinado a viver essa vida. Se eu preciso ser mais manso, humilde, se eu preciso suportar, se eu preciso ter mais fé, se eu preciso acreditar. Você acredita? Ou você só acredita? Vamos ficar em pé?